Uma vez cheia de vida, a cidade de Pompeia foi uma das maiores cidades do mundo. Rápida até o presente, a outrora grande cidade está agora coberta de cinzas vulcânicas que levaram a sua população transbordante ao seu fim. Apesar do desastre, é quase inacreditável que os arqueólogos ainda conseguiram estudar as ruínas de Pompeia e descobrir o antigo estilo de vida dos habitantes da cidade. Embora as descobertas arqueológicas tenham sido feitas desde o início da escavação de Pompeia, a mais recente descoberta nas Câmaras Proibidas deixou muitos arqueólogos sem palavras. O que o povo de Pompeia estava escondendo nesta Câmara Proibida e como ela tem permanecido escondida por muitos anos? Junte-se a nós enquanto exploramos como os arqueólogos em Pompeia invadiram uma Câmara Proibida e fizeram a descoberta de uma vida inteira. Um breve olhar sobre a história de Pompeia mostrou que o Monte Vesúvio, por volta do ano 79 d.C., o destruiu. Enquanto os cidadãos de Pompeia viviam sua vida cotidiana, eles ignoravam os sinais que mostravam uma iminente erupção vulcânica. A ignorância deles era compreensível, pois eles não tinham ideia do que eram vulcões. Isto porque as pessoas ainda não tinham descoberto o conceito de uma erupção vulcânica. Os pompeianos, então, pensavam que os vulcões eram montanhas regulares e nada mais. Então, quando o vulcão entrou em erupção, eles foram pegos desprevenidos e não tinham ideia do que fazer em tal situação. Portanto, enquanto se acredita que poucas pessoas possam ter sobrevivido escapando, milhares que ficaram foram cozidos vivos pelo calor da lava e enterrados sob o peso de cinzas e escombros. Pompeia não foi o único lugar que teve o sabor dos efeitos devastadores da erupção vulcânica. A cidade vizinha de Herculano também foi enterrada em cinzas e destruída pelo calor, com a maioria de seus cidadãos aquecidos até a morte no processo. Este horrível evento, na Roma Antiga, não deveria ser esquecido com pressa, pois a natureza preservou seu trabalho para nós descobrirmos séculos depois. O infeliz incidente permitiu que os arqueólogos olhassem para o passado e entendessem a vida antiga do povo de Pompeia. Por essa oportunidade, só podemos agradecer a um homem, Domenico Fontano, o homem que descobriu as ruínas de Pompeia. Em tempos mais recentes, mais escavações têm sido realizadas por equipes de arqueólogos e cientistas. Vários artefatos foram descobertos e foram feitos moldes para preservar a estrutura das pessoas enterradas nas cinzas para um estudo mais aprofundado sobre sua história anatômica, conceitos culturais e estilo de vida em geral da cidade antiga. Com o passar do tempo, mais partes da cidade estavam sendo descobertas. As pessoas começaram a roubar itens preciosos do local para vender em leilões exclusivos. As autoridades tomaram medidas em resposta ao roubo e o governo lançou um programa oficial de escavação por volta de 2017. Este programa visava combater as atividades ilegais e não autorizadas realizadas no local, incluindo as escavações de túneis para acessar artefatos preciosos de valor maciço, especialmente em mercados ilegais. As vilas de Civita Giuliana tinham sofrido saques organizados por muitos anos, até que a lei entrou em vigor com o programa de escavação. Vários artefatos preciosos foram perdidos por bandidos, incluindo itens essenciais que se esperava encontrar nas vilas. O programa de escavação viu a descoberta de algumas partes fascinantes da cidade desde a história da erupção. Essas descobertas não apenas trouxeram informações inestimáveis para o mundo, elas também ajudaram a descobrir outros fatos interessantes sobre a cidade de Pompeia que podem ser úteis na pesquisa de desenvolvimento para a Itália. Uma das descobertas significativas feitas foi a da Sala dos Escravos, localizada ao redor dos subúrbios da cidade. A sala foi encontrada em Civita Giuliana como parte de uma das vilas. Ela continha camas feitas de madeira, uma panela e uma arca que continha itens de tecido e metal. Ao observar o cenário do quarto de escravos, com outros itens como camas e vasos de câmara, acredita-se ter abrigado uma pequena família de escravos trabalhando para um mestre que residia naquela vila. Pelo aspecto das coisas, eles devem ter sido encarregados de cuidar dos cavalos em seus estábulos e de cuidar do dia a dia da casa. Com o tempo, esta área tem sido protegida de ladrões e outras pessoas ilegais que uma vez escavaram sem base legal. A interferência das autoridades apropriadas ajudou a preservar ainda mais os tesouros, restos humanos e animais ao redor do local. Arqueólogos também encontraram utensílios de cozinha e equipamentos similares entre as ruínas desta sala. O diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Zustrigel, elogiou a descoberta. Ele disse que a descoberta foi única e diferente. Além disso, ela veio com uma oportunidade que ninguém esperava. E uma delas é a visão e a realidade da antiga cidade de Pompeia. Lendas e conquistadores sempre escreveram a história, mas uma oportunidade fantástica surgiu quando os cientistas descobriram a Sala dos Escravos e os cavalos. Entende-se que os feitos dos homens comuns podem não ser capazes de chegar à história,
Mas com a certeza do quarto dos escravos, não haverá ninguém no escuro no que diz respeito a como os cidadãos comuns de Pompeia foram parte da história de Pompeia. Zutrigo não conseguiu esconder a sua excitação com a descoberta desta sala, pois ele afirmou que ela era mais preciosa do que quaisquer tesouros que eles devem ter descoberto lá ao longo do tempo. A preservação única da experiência humana aqui pelo vulcão não tem preço, especialmente porque ele abre uma janela para as pessoas vulneráveis da sociedade antiga. Um ano antes da descoberta do quarto dos escravos, enquanto a área da Vila Civita Juliana estava sendo escavada e arqueólogos encontraram relíquias, os restos de uma pessoa escravizada e seu mestre foram descobertos dentro de uma das vilas por eles, em um lugar que se acredita ser um corredor. Os restos das vítimas foram lançados e desde então, eles foram preservados em segurança até hoje. Os cientistas observaram que ambos os homens estavam deitados de perto, um de frente para o outro. Também se acreditava que eles tinham escapado do primeiro estágio do desastre do Vesúvio, que foi a erupção do vulcão que levou a cidade a ser coberta por uma nuvem de poeira, cinzas e escombros. E depois, o desastre aconteceu. A explosão de calor da lava que corria em direção à cidade matou a todos com seu calor insuportável. Cientistas usaram a tecnologia de datação por radiocarbono para estimar a idade dos dois homens, que mostrou que tinha cerca de 18 a 25 anos, enquanto o outro tinha entre 30 e 40. O homem mais jovem tinha vértebras compridas, o que diz que ele era provavelmente uma pessoa escravizada que fazia trabalhos manuais duros. Enquanto o outro, percebido como mestre, tinha ossos mais fortes com uma túnica que uma vez ele usou, encontrada sobre seus ossos. Os restos de um escravo parcialmente mumificado, que foi libertado e subiu na hierarquia da sociedade, com seus cabelos e ossos incluídos, foram descobertos em agosto de 2017. Eles foram descobertos num cemitério de Porto Sarno, em uma tumba ao redor dos portões principais da cidade de Pompeia. No entanto, acredita-se que seu túmulo tenha pré-existido a destruição vulcânica da cidade, mas mesmo assim foi uma descoberta intrigante. Na saída da cidade, os restos mutilados de um homem foram descobertos na suposta praia em Herculaneum, a próxima cidade depois de Pompeia, que também foi destruída pela erupção do vulcão. Arqueólogos acreditavam que ele tinha morrido enquanto saía da água, provavelmente para encontrar ajuda. Enquanto o quarto dos escravos era bem intrigante, a carruagem de Pompeia foi outra descoberta que explodiu a mente dos arqueólogos. A descoberta da carruagem mudou o tópico de discussão na pesquisa arqueológica realizada nas ruínas de Pompeia por algum tempo agora. A carruagem foi encontrada intacta, graças ao poder de preservação das cinzas vulcânicas que cobriam a cidade e mantinham a maioria dos outros itens e estruturas intactas. Os restos de cavalos mortos em um estábulo também foram descobertos e preservados através de fundição. Os buracos feitos pelos corpos na lava coagulada foram encontrados e preenchidos com um gesso líquido, o que trouxe à tona a estrutura do corpo e o tamanho dos animais. Pelo resultado da fundição, foi fácil identificar que eram cavalos adultos, e outros animais também foram descobertos sob as ruínas, tais como burros e porcos. Arqueólogos relataram que a carruagem era feita de madeira de faia e usada em cerimônias ou desfiles. Como eles também eram conhecidos como cavalos de cortejo, a excelência de carruagem de madeira nunca foi vista em nenhum lugar na Itália, tornando-a a primeira do seu tipo a ser vista nestes tempos modernos. Impressões das cordas usadas nos arnês também podiam ser vistas na madeira. Esta carruagem foi encontrada no pórtico, um prédio de 2 andares de frente para um pátio próximo aos estábulos, com uma porta ligando as 2 salas. De acordo com arqueólogos, acredita-se que o projeto da carruagem tenha sido feito com um sistema mecânico de alto nível. Os assentos foram feitos para ter um apoio de braço feito de metal e um encosto que poderia acomodar pelo menos 2 indivíduos. A cidade de Pompeia realmente desperta em nós um sentimento de melancolia, pois só podemos imaginar as imagens mórbidas dos cidadãos dessa outrora grande cidade quando eles morreram mortes inesperadas devido a um desastre natural. Mas nós aceitamos o que a natureza nos deixou e aproveitamos a oportunidade para olhar para o passado de nossos ancestrais e aprender sobre eles. Segundo o ministro da Cultura da Itália, o Dr. Dario Franceschini, a cidade de Pompeia continua a impressionar o mundo a cada descoberta. De acordo com o ministro, o local poderia ser melhorado para uma grande experiência turística para turistas visitantes, já que há mais de 20 hectares a serem escavados, o que significa que há mais. Também foram feitos progressos significativos na recuperação da maioria dos itens roubados que os ladrões conseguiram do local. As autoridades recuperaram recentemente painéis de afrescos que foram roubados de quartos das vilas em 1970 e retornaram ao Parque Arqueológico em 2021. Os italianos e entusiastas do sítio arqueológico estão satisfeitos com esse progresso no sentido de restaurar os artefatos para sua casa original. No ano passado, indivíduos suspeitos de terem participado do crime foram presos e estavam passando por um julgamento. E com mais esforços feitos pelo governo, um progresso significativo está sendo feito a cada minuto em desenterrar mais maravilhas da cidade antiga. Mais financiamento e apoio também estão sendo
estendidos ao programa por renomadas organizações não governamentais e outros órgãos interessados. Desde que o programa de escavação começou, muitas descobertas foram feitas nas ruínas de Pompeia e, de acordo com arqueólogos, muito mais será feito nos próximos anos. Deixe-nos saber os seus pensamentos nos comentários abaixo.